Olá, sejam bem-vindos. Neste vídeo vamos ver como é feita a laminação convencional e a laminação moderna de aços de alta qualidade. Vamos lá? Você já se perguntou o quanto é complicado produzir aços para a indústria de gás e petróleo, aços API de alta qualidade para tubulações, ou aços de alta resistência e baixa liga, HSLA, para carrocerias leves de automóveis? E você já pensou sobre as medidas complexas necessárias para atingir esse nível de qualidade na produção do aço? Nos próximos minutos vou explicar o que pode tornar essa tarefa muito mais fácil e quais as novas tecnologias estão disponíveis para obtenção de aços de alta qualidade e baixo custo. Mas primeiro, vamos dar uma olhada no que define principalmente os aços API e HSLA. Basicamente, as mais importantes características destes aços são a alta resistência, tenacidade, soldabilidade e resistência à corrosão. Mas o que acontece a partir de um ponto de vista metalúrgico durante a fabricação do aço? Eu sei, a palavra metalurgia assusta praticamente todo mundo, mas não há necessidade de se preocupar. Eu vou explicar o mais simples possível. O aço líquido é produzido a partir de ferro gusa em uma cearia de conversão, ou a sucata é derretida em um forno elétrico a arco. Durante a fundição, o aço começa a solidificar de fora para o centro e cristais crescem em forma de árvores, os chamados dendritos, que então, gradualmente, vão consumir todo o líquido que resta entre as copas dessas árvores e seus galhos. No processo convencional, as placas fundidas são armazenadas em um pátio de placas, onde elas esfriam. Quando vão ser laminadas, são reaquecidas no forno. Neste ponto, a microestrutura consiste em grãos grandes. No entanto, durante a laminação, não só a espessura desejada é atingida, mas também a microestrutura fina, necessária à laminação. Geralmente é concluída em duas etapas, que consiste em desbaste e acabamento. Na primeira etapa, a estrutura granulada do núcleo é erradicada por deformação maciça e novos pequenos grãos, em forma de bolinho, são formados. Isto é chamado de recristalização. Porém, a recristalização só ocorre acima de uma certa temperatura, que é chamada de temperatura de não recristalização. Abaixo desta temperatura, os elementos de microliga na solução são transformados em precipitados, que são pequenas partículas duras na matriz do aço que impedem a recristalização adicional. A segunda etapa de laminação é executada abaixo da não temperatura de recristalização, para obter uma forma plana, semelhante a uma panqueca, com base para uma estrutura de grão fino após resfriamento. Isto é chamado de laminação termomecânica. Na zona de resfriamento, a estrutura do aço é convertida de uma alta forma cristalina de alta temperatura, conhecida como austenita, em uma forma de baixa temperatura, contendo ferrita e certas porcentagens de bainita ou martensita. Durante esta transformação, os grãos da panqueca de austenita fornecem a melhor base possível para a criação de uma microestrutura de ferrita muito fina. Esta é a origem do aço de alta resistência. Além disso, grão fino também significa tenacidade de primeira classe, que é outra característica-chave dos aços grau API. Agora que sabemos como a microestrutura ideal para aplicações de tubulação é alcançada, logicamente surge a questão se há ou não potencial para otimização adicional. Naturalmente que há. Isso porque as propriedades mecânicas e qualidade do aço são determinadas tanto pela composição química quanto pelo processo de produção empregado. Os fatores que definem as propriedades dos aços de alta resistência são o tamanho dos grãos de ferrita e as porcentagens de outras fases, como bainita e martensita, que são necessários para controlar a evolução da microestrutura durante a laminação e diminuir o endurecimento por precipitação do produto acabado. Isso requer uma quantidade suficiente de elementos de liga na solução, como o nióbio, antes da laminação a quente.
As ligas como nióbio se assemelham a uma lancheira para uma caminhada que é dada ao aço para a sua jornada de processamento. O consumo do lanche embalado depende da temperatura. Por necessidade, os lanches são comidos toda vez que a temperatura cai. Por exemplo, quando as placas armazenadas esfriam e são reaquecidas. Além disso, caso a temperatura da placa flutuar durante a laminação. É essencial que na laminação de acabamento a temperatura de entrada esteja abaixo do nível de recristalização. No entanto, isso não é garantido. Isso é conseguido pelo chamado sobreliga, que funciona perfeitamente, mas infelizmente é uma maneira bastante cara para o aço sobreviver a longa viagem. A maneira para se evitar este alto custo é por meio da laminação direta e a temperaturas constantes. Isso significa que apenas uma mochila pequena com menos lanches de ligas é necessário, pois pode-se ter a certeza de que o destino final será alcançado pelo caminho mais curto possível. Isso soa bem, mas é apenas teoria. E possibilidades realmente existem para a produção de aço melhorada, bem como estamos vivendo no século XXI de alta tecnologia. A questão é saber se existe ou não espaço para melhorias. Isso só pode ser respondido com um retumbante sim. Usando a abordagem altamente convencional para a produção de aço microligado de alta qualidade, o aço é fundido em máquinas de lingotamento contínuo, após o qual as placas resultantes são resfriadas, reaquecidas, laminadas e bobinadas. Este processo está correto, porém tem um alto custo, devido ao resfriamento adicional das placas exigir uma mochila de lanches de liga bem grande para que o objetivo seja alcançado ao longo do percurso da laminação. Ao longo dos anos, várias plantas combinadas de fundição e laminação foram construídas, mas o princípio tradicional permaneceu o mesmo. Pois embora seja verdade que as placas não esfriam até a temperatura ambiente, elas são laminadas placa por placa em um processo chamado de batelada, durante o qual a temperatura está sujeita a certas flutuações, que só podem ser compensadas pelo processo caro de sobreligar o aço. Isto constitui uma ligeira melhoria, mas como há apenas uma etapa de laminação, perde-se a liberdade total controlada oferecida pela laminação termomecânica. Portanto, é hora de acelerar as coisas e se livrar dos obstáculos. Em primeiro lugar, vamos nos livrar do forno túnel, que cria muita incrustação na superfície, e substituir por um aquecedor de indução curto, que também contribui adicionalmente para reduzir o consumo de energia. Em seguida, dividimos a laminação em duas etapas, para que a primeira etapa de laminação possa usar a energia do cordão fundido a quente. Finalmente, o corte não ocorre mais após a moldagem, mas no final da laminação, pouco antes da bobina de enrolamento, em sincronia com a operação sem fim. As duas etapas de laminação separadas oferecem a possibilidade de controle exato da temperatura antes de terminar a laminação, de acordo com a engenharia de microestrutura precisa, o que resulta em uma redução dramática do consumo dos elementos de ligas caros. Desde 2009, esse processo tem funcionado com sucesso na Arverde, siderúrgica em Cremona, Itália, em uma planta de produção de tiras sem fim, altamente moderna e compacta. Lá, o processo é extremamente compacto e, devido a um caster poderoso, o primeiro estágio de laminação pode seguir imediatamente após o lingotamento. O núcleo macio permite uma modelagem perfeita durante a fase inicial de laminação. Posteriormente, a tira fina intermediária pode ser reaquecida em apenas 10 segundos, antes de entrar na segunda fase de laminação, oferecendo assim uma divisão perfeita entre a recristalização da área do laminador de alta redução e a laminação termomecânica na área de acabamento. E qual é o resultado final? Em primeiro lugar, geometria perfeita. Em segundo lugar, economia de caros elementos de liga. Em terceiro lugar, economia de energia considerável. Em quarto lugar, um aumento no rendimento de mais de 98% do aço líquido para a bobina boa. Como a laminação é sem fim, contínua, evita a perda da cabeça e cauda que são descartadas na laminação convencional.
Sem esquecer uma drástica redução no investimento geral devido ao layout compacto das linhas com comprimento de apenas 180 metros. Finalmente, os aspectos ambientais são claramente positivos. Portanto, como você pode ver, metalurgia não é tão difícil e nós realmente entramos em uma nova era de produção do aço. Se você gostou deste vídeo, por favor, deixe seu like, se inscreva no canal e me ajude a divulgar estes conhecimentos de uma forma simplificada. Muito obrigado e até o próximo vídeo.